vocês, Pensando Família. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos retomando as atividades do nosso programa Pensando Família e hoje estamos com uma convidada a fim de falar sobre a questão do cooperativismo, Grace Freitas. Tudo bem, Grace? Tudo bem, pastor? Tudo bem, pessoal? Hoje o cooperativismo está muito forte e a tua formação, depois pode falar um pouquinho sobre ela. Grace também não é a primeira vez que vem participar do nosso programa. Vivencia agora com essa experiência o cooperativismo numa gama um pouco maior, não só na parte do trabalho, mas com certeza uma vez que a gente aprende os princípios do cooperativismo e aí vocês vão ter contato com isso ao longo do nosso ano, é possível aplicar também cooperativismo dentro de casa. É uma forma de gestão, que ele é mais empresarial. Mas ela também pode ser vista como uma filosofia de vida, né, Grace? E ultrapassando a parte mais, assim, pedagógica formal, a formação que tu tem, pode falar sobre ela, e a aplicação no dia a dia, no trabalho, mas é um jeito de se viver, não é? Isso aí, pastor. Então, eu sou a Grace, eu sou formada em gestão de cooperativas, eu trabalho com as cooperativas há 13 anos já, estou no meio cooperativo, e sou uma apaixonada pelo cooperativismo, né? Eu acho que quem vivencia e que entra no meio cooperativo geralmente fica, né? É um meio muito bom. Eu adoro o meu trabalho também, né? Faço, já puxando para minha sardinha, né? Adoro o meu trabalho, adoro estar no meio cooperativo, na educação de jovens, gosto de estar sempre buscando informação, me atualizando, então sou sempre uma entusiasta aí pelo conhecimento, tá? Certo. Pastor, o cooperativismo, de forma geral, ele sempre foi relacionado quase que unicamente o lado filosófico dele, né? E doutrinário, voltado somente para relações humanizadas e sociais. E sim, é isto também, porém é muito mais que isto. A igualdade, que é um dos princípios básicos, né, do cooperativismo, ele não faz distinção nenhuma entre cor, credo, sexo ou política, né? Exato. O sistema cooperativo hoje é o que mais se destaca aí na economia nacional, pois as cooperativas são entidades fortemente ligadas no âmbito da governança. Tá, pastor? O cooperativismo é um sinônimo de desenvolvimento econômico. Isso propicia, sim, as práticas sociais. E onde tem nas comunidades, onde a cooperativa está instalada, nas comunidades há um crescimento, tanto econômico quanto da educação. Onde tem cooperativa, tem desenvolvimento. Isso a gente nota bem certo nas regiões onde é mais agrícola e o meio cooperativista está muito mais inserido na vivência das pessoas, porque quando faz a colheita, leva lá na cooperativa o grão, também vai lá num banco que é cooperativo, compra as mercadorias na cooperativa, isso faz parte mais ou menos do dia a dia da pessoa, né? E essa questão dos princípios cooperativistas, eles podem ser levados para dentro de casa. Que mudança que isso faz? Um pouquinho a gente já estava falando a respeito disso. Quando a gente pensa assim, tratar com o filho, conversar com a família, lidar até na propriedade rural, aquela parte mais assim de sucessão familiar, isso é até um assunto que a gente pode tratar especificamente sobre esse, mas dentro de casa faz uma baita diferença ser cooperativista. O que tu disse aí, tudo bem, é a formação e ela se aplica no dia a dia, porque esses valores todos, eles podem ser transferidos para o convívio dentro de casa. Tu consegue mensurar isso na tua vida? Sim, pastor, eu acho que o cooperativismo, ele traz para nós uma forma mais humanizada, né? A gente tem um lado mais solidário, a gente trata com mais autonomia, e isso dentro de casa te faz ter uma visão diferenciada. Tu tens agora um filho também, né, pastor, adolescente, aí Sim. A gente precisa estar sempre de olho, atualizado com eles e trazendo eles para nós. A gente tem que estar presente na vida dos filhos, né? Sempre trazendo eles, claro, mostrando o caminho certo,
mas com autoridade, trazendo eles também a te enxergarem como uma autoridade. E você dando esta liberdade para eles, porque a nossa geração é uma geração questionadora. Sim. Eles vão te testar. E isso não é ruim. Só que como você faz, pais, mães, para que o teu filho te respeite, você exerça dentro de casa uma gestão, democrática, e que ainda ele te enxergue como uma autoridade, porque dentro dos lares, pai e mãe precisam ser autoridades, presentes na vida dos filhos. Verdade, falando sobre gestão democrática, por vezes acaba sendo mais complicado de tomar as rédeas da casa quando todos pensam que mandam do mesmo jeito. Isto. E a questão de autoridade não tem nada a ver com comando. Não. Tem a ver com organização. É como te enxergam, né, pastor? Como te enxerga, exatamente. Isso aí. Não é exercendo, não é o grito que te dá uma autoridade. Eles precisam te enxergar como. E esses princípios cooperativistas que vão norteando o trabalho das cooperativas e agora trazendo um pouco mais para dentro da nossa casa, tu consegue dar um exemplo de alguma situação que tu já vivenciou? Ou como a gente diz assim, para não se expor, eu tenho um amigo que um dia aconteceu isso, né, que pôde fazer uma diferença na vida por ter pensamento um pouco mais no âmbito da cooperativa, do cooperativismo? Eu acho assim que a valorização da pessoa humana, né, pastor, é muito importante. Sim. Eu acho que tu valorizar o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa transmite, né? Um amigo do amigo meu vivenciou uma vez, né, que teve que tomar uma atitude mais positiva, mais firme com o filho. E nessa questão tu tem que cortar certas coisas. Sim. Né? Acontece. Certo. E como tu vai fazer isso, como eles vão aceitar isto, né? Tu tem que ter uma ética também para tratar com o filho, com a família. Tu não pode se expor. Então Sim. É bem complicado essa questão. Quando a gente está tratando em família, muitas vezes parece, né, que todos podem dar opinião e dizer o que a gente deve fazer dentro de casa. Se fosse eu no teu lugar, não faria tal coisa. Esse é um pensamento bem comum quando se tem família meio por perto. O que não é ruim, ter família por perto. Mas a gestão democrática da cooperativa também serve para que no interior da família ou no meio cooperativista, olha só como é importante aplicar uma questão com a outra. O nosso foco aqui é isso. Princípios do cooperativismo aplicado no dia a dia da família. As pessoas entendam que, por vezes, tem que ceder à sua vontade, não é qualquer um faz o que quer, isso não é democracia, né? Qualquer um faz o que quiser, não. Ou a minha opinião tem que prevalecer a dos outros, também não é. Mas chegar num acordo que seja favorável para todos, algo que venha a ser um benefício do coletivo. E, por vezes, para beneficiar o coletivo, eu preciso abrir mão daquilo que eu quero. Né? Depois do nosso intervalinho, que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente vai tentar trazer um princípio do cooperativismo aplicado ao dia a dia da família. Uma discussão bem interessante. Né? Porque vamos lembrar um pouquinho dos princípios que tem o cooperativismo, né? A gestão democrática, mais alguns assim que tu vai lembrando, vai concluindo. Gestão democrática e livre, certo. A informação, direito né? à informação, tipo, se eu quero saber o que está acontecendo, porque as mães às vezes dizem, é assim porque é. Pronto. Dá para negociar, dá para explicar. A liberdade e a igualdade. Isso. Vamos fazer um intervalo então, daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloquinho de uns 10 minutinhos sobre esse nosso assunto. Até daqui a pouquinho.
Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui gravando o nosso Pensando Família e hoje falando sobre os princípios do cooperativismo dentro da família. Como é que a gente pode colocar isso em prática dentro de casa? Aqui convidada a Grace. Grace trabalha aqui na Cooper Concórdia, auxiliando no administrativo, especialmente no Aprendiz Cooperativo, que é um processo de formação, um programa de formação de jovens em função de aprender no mercado de trabalho os princípios cooperativistas e colocando isso em prática. Mas, com certeza, isso vai repercutir lá em casa, nas coisas que as pessoas vivenciam dentro de casa. E vocês devem estar escutando uns gritos de criança aqui no fundo, né? Nós estamos gravando no Colégio Concórdia, em pleno movimento da escola, das aulas, isso é bem importante. Então, todos os princípios cooperativistas também são ensinados aqui dentro do Colégio Concórdia, dentro da sala de aula, e traz para nós um reflexo bem importante, Grace, de que em casa os pais percebem que quando as crianças aprendem alguns princípios e valores que vêm da escola, vão refletir lá dentro. Por exemplo, princípio democrático. Dá para decidir aonde a gente vai passar as férias? Sim, mas quem sabe, né? Quem sabe não sair de férias em função de uma economia na intenção de trazer um investimento dentro de casa? Então ninguém vai de férias esse ano que esse dinheiro vai ser investido numa coisa que todo mundo vai se beneficiar. Beleza? Né? E isso é um processo democrático onde o concordar em benefício do todo vem a ser uma vantagem com um pensamento mais cooperativista. E aí, Grace? Escolhe um princípio do cooperativismo e aplica isso na vida em família. Eu gosto muito da gestão democrática. Bora lá com esse então. Acredito que o foco de toda a família, né, pastor, é criar os filhos com princípios e valores, né? Se preocupando com o bem-estar deles. Sim. Num todo, né? Uhum. Queremos que os nossos filhos sejam seres pensantes, livres, para expor suas ideias, sentimentos e sem receio. Para nós também, para falar com nós sem receio. Muita criança não se abre com os pais e fala com os colegas, né? E principalmente quando eles ficam um pouquinho mais grandinhos, né? Adolescentes. Crescem, a dificuldade cresce também. A gente pode falar isso de igual para igual, porque o filho da Grace, ele é colega do meu filho. Eles frequentam a mesma sala de aula desde que os dois tinham 6 anos de idade. Isso aí. Então eles são colegas há muito tempo, estão com 16 agora para 17. E sim, pastor, é um desafio constante para nós pais. Uhum. Eu penso que criar um ambiente livre e acolhedor, sem perder a autoridade, é um desafio grande, né? Para nós, famílias. Eu tenho a convicção que isso só é possível se a gente estiver presente na vida deles. A gente precisa estar presente, saber o seu dia a dia, fazendo parte daquelas pequenas coisas cotidianas. Olha como isso é importante, o processo de gestão também. Quando o gerente frequenta a linha de produção, né? Quando o chefe vai no chão da fábrica, por vezes ele consegue compreender muito melhor as angústias e as reivindicações dos seus colaboradores. Quando alguém diz assim, eu preciso de uma sala climatizada, eu preciso de um equipamento mais moderno. Lá o chefe talvez nem entende o que está acontecendo, mas frequenta o local onde ele está. E aí tu está falando a mesma coisa, né? Sobre estar perto do filho nos momentos em que ele está vivendo suas angústias. Suas dores, né, pastor? Isso, porque acontece muito, né? A gente acha que não é, mas sim, crianças que têm dentro de casa toda a família, mas se sentem abandonados. Uhum. E tem mais contato com amigos pela internet do que com os próprios pais na hora do almoço. Né? É uma crise que se vive atualmente, mas enfim, né, há de se fazer um resgate disso tudo. E esse princípio é bem interessante. Conseguir passar por todos esses pontos e se manter como um orientador, que eu acho que é isso que a gente precisa ser para eles, uma referência, né? Um norteador, né? Onde todos se sintam pertencentes e ele se sinta ouvido, né? Certo. Não você chegar e só no filho, né? Aí tu tem que ouvir ele, o outro lado. Eu acho que eu sempre procurei fazer isso, né? E sempre procuro também me enxergar para ver onde eu estou errando, porque a gente erra. Vamos chamar o Eduardo para gravar semana que vem e ver o que ele vai dizer. Não, né? Não. A gente erra e a gente se questiona, né? Será que eu fiz certo? A gente sempre está nesse questionamento aí, Sim. né? Como pais.
E a gente deve estar presente sim na vida deles. E isso, para nós também, vai ser um constante aprendizado. Certo. A gente vai levando, vai acertando, vai errando, vai reaprendendo, né? Eu acho que é bem importante isso, pastor. Esse é o que eu mais valorizo. Certo. Assim. Tu acredita que esse teu aprendizado de cooperativismo, a tua gestão, fez o curso, né? Tu está formado em gestão de cooperativas, te auxiliou também a conduzir as coisas dentro de casa e com autoconhecimento também? Sim, esse lado mais humanizado que a gente tem na educação humanizada, a gente olhar para o outro, isso é muito importante. Me fez refletir também como pessoa, né? O cooperativismo traz isso para nós, esse fato de olhar para o outro, não somente para mim, não somente para a minha vida, o que eu posso fazer de melhor para que todo mundo tenha uma condição de vida melhor, em casa, que a gente melhore o nosso tratamento, né, o nosso relacionamento. Então, isso faz que a gente traga para a família esse olhar mais humanizado, mais reflexivo, procurando se melhorar. Não digo que a gente é perfeito, não, nós não somos, estamos aí evoluindo, Constante crescimento. Constante aprendizado. Quem não conhece a Grace, muita gente que conhece ela aqui na região, e especialmente aqui na cooperativa, ela está numa vibe mais assim de voluntariado, de se oferecer para ajudar as pessoas. E ela fez um processo que é muito natural de quem conclui um curso. Agora eu aprendi tudo isso, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que fazer mais do que eu estou fazendo, porque se a gente conclui uma formação e no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte, continua fazendo exatamente as mesmas coisas, foi dinheiro botado fora. Foi tempo desperdiçado. A pessoa precisa ser diferente do que era antes, após concluir a aquisição de conhecimento naquele período, que foi o processo de formação. E eu acho muito interessante agora estar assim, fazendo pequenas palestras em locais de atendimento a pessoas em vulnerabilidade social, ter se disposto a auxiliar mais as pessoas dentro dessa questão, né? Ser mais solidária. Tem a ver com essa tua formação? Eu acredito que sim. Sim, é um caminho. E realmente isso te leva, te puxa. Chega um momento em que tu pensa, tá, eu já consegui isso, eu já fiz isto, mas e daí? O que eu posso fazer a mais? Eu gosto de desafio. Sim. Eu sou movida a desafio. Eu gosto de estar um pouquinho, eu fiz aqui, eu já estou aqui, eu quero um pouquinho mais, né? Sim. O que eu posso levar, o que eu posso oferecer de melhor. Esse voluntariado, eu tenho certeza que a gente mais aprende do que a gente leva. Eu acho que quem faz, quem vai, assim, é viciante, né? É uma coisa assim que te completa como ser humano. Sim. Você se sente realizado e a gente tem mais, a gente ganha mais do que dá para eles. Isso é uma questão que poucas pessoas entendem. Quando alguém pede assim, vem aqui me ajudar a fazer uma coisa, ou vem ser voluntário num movimento aqui na cidade. As pessoas pensam, eu não tenho tempo para fazer isso. Poxa, então quer dizer que tu não consegue mais do que o mínimo? E quando a gente se dispõe a ajudar, esse processo de reciprocidade, parece até que quem ajuda ganha mais do que quem está sendo ajudado. Com certeza. Eu não tenho como avaliar a outra pessoa que recebeu a ajuda. É impossível que eu me coloque dentro da mente dele para saber. Mas a gente se sente tão bem, útil, produtivo e ao mesmo tempo alinhado com o nosso propósito de vida. E daí sim, a gente se torna um exemplo também dentro de casa. O interesse pela comunidade, né, pastor, que é um dos princípios também, né? Exatamente. Isso te faz forte, te faz olhar mais para a comunidade. Legal. O ser cooperativista, ele tem isso já dentro dele, tu não consegue colocar isso na pessoa. A pessoa tem que ter pelo menos uma chama ali cooperativista, ser cooperativo, para conseguir atingir, porque tu não consegue colocar dentro do coração da pessoa, né, pastor? Eu acredito que tu pode sim desenvolver, sim, mas se tu não tem aquela chama dentro de ti, não é alcançado. Legal. Grace, nosso tempo está finalizando.
Agradeço muito a tua disposição de vir aqui compartilhar com a gente essas ideias, né? Que é uma troca de ideias esse momento, né? Assim, que somos donos da verdade e não estamos trazendo também, para muitas pessoas, não é nem novidade que está sendo falado, mas é reforçar esses pensamentos de que os princípios cooperativistas que se ensinam aqui no Colégio Concórdia, compartilhado por quem já estudou metodologicamente esses princípios em faculdade, em escola, né, tem muito a contribuir com a própria família. E os pais que nos ouvem podem perceber em casa o que as crianças levam do conhecimento de cooperativismo que é apresentado dentro da sala de aula aqui também no Colégio Concórdia. Grace, muito obrigado pela tua disposição. Eu fico à disposição também, pastor, aí, para quem tiver mais perguntas sobre o aprendiz também, né? Isso. Que é um dos nossos negócios aqui da Cooper Concórdia. Também falando que a gente que tem a educação cooperativista, que somos cooperativistas, quando tu coloca isso lá para as crianças que já têm uma base cooperativista, elas vão fazer a diferença lá na frente. Lá, pastor, na vida real. Isso. Tá? A gente vai entregar pessoas, cidadãos melhores, pessoas melhores, eu tenho certeza. Então, eu acredito muito na educação cooperativista, eu acredito muito de levar desde pequenininho. Tu planta a sementinha que com certeza vai florescer. Show de bola. Obrigadão, pessoal de casa aí, obrigado pela companhia. Compartilhe nossos conteúdos, continue também nos acompanhando com as outras atividades que vamos postar aí nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, e mande sua contribuição, sua colaboração com perguntas, com dicas, até com ideias de assuntos que podemos trazer aqui nesse momento. Até mais para vocês, pessoal. Tchau, pessoal.